Olá, eu sou o Luke. Bem-vindos ao canal Minuto Terror. Deixe seu like e se inscreva no canal. Comente de qual lugar do Brasil você é. Olá, Luke. Esta história que compartilho hoje é realmente assustadora. Eu sou caminhoneiro há 15 anos e, nesse tempo, já vi de tudo. Acidentes, estradas fechadas, motoristas dormindo no volante e vultos que parecem surgir da mente cansada. Mas nada me preparou para aquela noite chuvosa, em uma estrada de terra perdida no interior. Era quase meia-noite quando a tempestade começou de verdade. A chuva caía grossa, castigando o para-brisa, e a estrada havia se transformado em um lamaçal escorregadio. O peso da carga não ajudava. Qualquer erro seria fatal. Mas pior do que a pista era o sono que me atacava. Os olhos ardiam, a cabeça caía para frente. Liguei o rádio no último volume, cantei alto, bati no volante, mas parecia inútil. A cada curva, os faróis iluminavam árvores encharcadas que se moviam como sombras vivas. Sacudia a cabeça, tentando afastar as ilusões. Até que, aproximando-me de uma curva fechada, ouvi um assovio, claro, alto, estranhamente afinado. Cortou o barulho da música e do motor, como se tivesse nascido dentro da cabine. Quase perdi o controle do caminhão. Olhei ao redor, mas não havia nada, além de chuva e mato. Pensei que fosse o vento, ou cansaço demais. Mas o assovio voltou, prolongado, quase melódico. Meu coração disparou. Pensei em acelerar e deixar para trás, mas algo em mim hesitou. E se fosse alguém pedindo ajuda? Eu conheci histórias de caminhoneiros que encontraram gente ferida na beira da estrada. Talvez fosse isso. Talvez. Reduzi a marcha, puxei o freio e desliguei o som. O silêncio que ficou foi pior. Só o barulho da chuva batendo no teto. Respirei fundo, abri a porta e desci, lanterna em mãos. O ar frio me atingiu e o cheiro de barro molhado tomou minhas narinas. A estrada era estreita, cercada de árvores que formavam um túnel. A lanterna iluminava poucos metros à frente. Gritei: "Tem alguém aí?" Minha voz soou fraca, como se a noite tivesse engolido. Esperei resposta. Nada. Apenas a chuva que agora diminuía. De repente, o assovio voltou. Não vinha do mato, não vinha de longe. Veio de perto, quase no meu ouvido. Me virei com a lanterna, o feixe tremendo na mão. Nada. Só lama e sombras. Um arrepio forte subiu pela espinha. Andei alguns passos, o sapato afundando. Cada galho estalado parecia um passo atrás de mim. O silêncio era pesado, sufocante, como se a noite esperasse algo. Foi então que senti. Não era apenas medo, era uma presença, como se alguém estivesse ali, respirando junto comigo, escondido na escuridão. O assovio ecoou outra vez, curto, rápido, impaciente, quase um aviso. Eu já ia voltar correndo quando vi. Entre as árvores, uma silhueta surgiu, pequena, curvada, caminhando devagar em minha direção. O feixe da lanterna tremia. Não era a imaginação. Aos poucos, a forma se revelou. Era um homem baixo, a cabeça quase enfiada entre os ombros. Nas costas, arrastava um saco escuro, pesado, que deixava marcas na lama. Foi então que o cheiro chegou. Um fedor insuportável, de carne podre, de animal morto esquecido. A cada passo que dava, o ar ficava mais denso, impossível de respirar. Ele parou e ficou me encarando. Não vi o rosto, apenas a silhueta grotesca, imóvel, com um saco pendendo. Por um instante parecia querer me mostrar que aquilo fazia parte dele. Então, sem aviso, disparou em minha direção.
Não tropeçou, não se arrastou, apenas correu, com uma velocidade impossível. O pânico explodiu. Corri para o caminhão, escorregando na lama, tropeçando, sentindo o cheiro cada vez mais forte. Atrás de mim, os assovios eram múltiplos, rápidos, como gargalhadas zombando da minha fuga. Subi na cabine e bati a porta com força. A chave caiu das minhas mãos 2 vezes antes que eu conseguisse ligar. O motor rugiu, mas ele já estava quase ao meu lado. Corria com o saco como se fosse leve, o assovio ecoando como lâminas. Acelerei. As rodas patinaram, mas o caminhão arrancou. Pelo retrovisor vi a figura ainda correndo, sem diminuir o ritmo, sem parar para respirar. Apenas corria. Foram minutos de terror até que a curva ficasse para trás e então ele sumiu, engolido pela escuridão, como se nunca tivesse existido. Dirigi sem parar até um posto, 20 quilômetros depois. Desci trêmulo, o cheiro impregnado no nariz. O frentista, um homem velho, me olhou em silêncio. Depois disse: "Você viu o assoviador da curva, não foi?" Engoli seco. Não respondi. Não precisava. Desde aquela noite, nunca mais voltei por aquele caminho. Olá, Luke. Me chamo Teresa e tenho uma história de arrepiar para compartilhar com você. Eu tinha 13 anos, apenas uma menina da roça, acostumada com o silêncio das trilhas de terra e o canto distante das cigarras. Era final de tarde e eu caminhava ao lado de minha prima, a quem todos chamavam de Boneca. Ela era um pouco mais velha que eu, talvez uns 15 anos, e sempre parecia saber mais da vida, como se sua maturidade viesse de ter crescido ouvindo segredos que os adultos nunca nos contavam. Aquele dia, o céu estava pesado. Nuvens escuras se acumulavam sobre as colinas e a claridade do sol desaparecia mais rápido do que deveria. A trilha que levava até a casa dela, tão familiar para nós, parecia de repente mais estreita, como se as árvores tivessem se inclinado para nos observar. O vento levantava poeira de estrada e havia uma pressa em nossos passos, como se nossos corpos já soubessem que não era bom estar ali quando a noite chegasse. Foi então que o ar mudou. Primeiro, o vento soprou forte, trazendo uma umidade que lembrava chuva. Mas em seguida, veio um cheiro insuportável. Não era o aroma de terra molhada, nem de mato cortado. Era algo muito pior. Cheiro de carne podre. Como se um animal morto estivesse apodrecendo ali perto, escondido entre as árvores. E eu cobri o nariz com a mão, mas não adiantou. O fedor entrou fundo nos meus pulmões, fazendo meu estômago revirar. Olhei para a boneca e vi que ela também sentia. Seu rosto se contraiu numa careta de nojo e seus olhos ficaram inquietos, olhando para os lados como quem espera que algo suja da mata. Foi nesse instante que ouvimos assobios, curtos, agudos, soando claros no silêncio da trilha. Não era o canto de pássaro, não era o vento, era um som feito para chamar, um som que pedia nossa atenção. Meu coração começou a bater mais forte, descompassado. A trilha que tantas vezes percorremos rindo e correndo, agora parecia se alongar sem fim. O medo não chegava de uma vez, mas em ondas, como se a cada passo fosse crescendo dentro de mim. Boneca tentou disfarçar, caminhando mais rápido, mas eu sabia que ela também estava apavorada. Tentamos ignorar os assobios, fingir que eram coisa da nossa imaginação, mas o ar pesado, o cheiro de podridão e aquele assobio insistente me faziam sentir que havia algo ali, escondido, apenas nos observando. E o pior era a sensação que não estávamos sendo apenas observadas, mas esperadas. Depois do que pareceu uma eternidade, chegamos à encruzilhada. Era o ponto que dividia os caminhos entre a casa de Boneca e a minha. Ali,
Uma velha cerca de madeira maltratada delimitava o espaço e uma árvore retorcida fazia sombra mesmo em dias claros. Eu sempre tive arrepios ao passar por esse lugar, mas nunca soube explicar por quê. Foi então que o assobio mudou. Já não era curto nem agudo, tornou-se longo, arrastado e parecia vibrar dentro do peito. O som vinha tão próximo que era como se alguém estivesse bem atrás de nós, a apenas alguns passos de distância. Senti meu corpo inteiro travar. Não conseguia mais respirar direito. Meu olhar se virou devagar, quase contra minha vontade, e foi então que vi, entre as árvores, uma figura. Um homem, se é que posso chamar assim. Estava parado, imóvel, como se esperasse que nós o notássemos. Seus olhos eram o que mais me marcou, saltados, sem cor definida, nem azuis nem castanhos, apenas uma mistura estranha, quase leitosos. Eram olhos que não pareciam humanos, mas não eram também de bicho. Eram olhos mortos, mas que me observavam viva. O vento soprou novamente, mais forte, e junto dele veio um cheiro de carniça, tão intenso que quase desmaiei. Minha cabeça girava, minha garganta queimava. Quis correr, mas minhas pernas não respondiam. Eu estava presa ao chão, como se a terra me segurasse. Lembro de sentir o braço de Boneca me agarrando com força. Ela gritava para que eu me movesse, mas sua voz parecia distante, como se eu estivesse debaixo d'água. Só conseguia ouvir o assobio, longo e baixo, entrando nos meus ouvidos, preenchendo tudo. De repente, com uma força que não sei de onde tirou, Boneca me puxou. Meu corpo finalmente respondeu e nós corremos. Corremos pela trilha sem olhar para trás, com os galhos arranhando nossos braços, com as pedras cortando nossos pés descalços. O assobio nos acompanhava, mais próximo, mais insistente, como se ele estivesse se divertindo com nossa fuga. A noite caiu de vez. O escuro da mata parecia vivo, engolindo qualquer sinal de caminho. Nossos passos ecoavam na trilha, misturados à respiração ofegante e ao som constante do assobio. Eu não queria olhar para trás, mas olhei e vi. A figura estava nos seguindo. Agora não se escondia mais. Caminhava firme, carregando algo sobre os ombros. Um saco, grande e deforme, que balançava a cada passo. O cheiro piorava cada vez que o vento nos alcançava, e eu juro que vi formas se moverem dentro do saco, como se fossem pedaços de corpos, membros desconexos tentando escapar. Meu grito ficou preso na garganta. Só conseguia correr mais rápido, mesmo sem fôlego, mesmo tropeçando. O coração parecia que ia estourar dentro do peito. Boneca caiu uma vez e eu a puxei pelo braço. Depois fui eu que caí e ela me arrastou. O desespero era tão grande que não havia espaço para dor, só para medo. Foi então que, em meio à escuridão, surgiu uma luz. O chiar de rodas de madeira no chão de terra anunciou a chegada de uma carroça. Era seu Valença, um homem solitário que morava afastado da vila. Ele nos avistou correndo, ouviu nossos gritos e percebeu o horror estampado nos nossos rostos. O cavalo empinou, incomodado com o cheiro que vinha de trás de nós. Seu Valença, sem fazer perguntas, apenas estendeu a mão e mandou que o subíssemos. Quando ele mesmo percebeu o fedor e ouviu o assobio que ecoava entre as árvores, sua expressão mudou. Vi medo nos olhos de um homem que, até então, parecia não temer nada. Ele virou a carroça com violência e nos levou em disparada pelo caminho de volta. Eu, agarrada às tábuas da carroça, ainda consegui ver a criatura parada na beira da estrada, observando. Não correu atrás. Apenas ficou imóvel, com o saco sobre os ombros, assobiando. E aquele assobio ficou preso em mim, como uma cicatriz invisível. Quando finalmente chegamos em casa, eu e Boneca estávamos em prantos. Mal conseguíamos falar, tremendo da cabeça aos pés. Meu pai veio correndo, minha mãe nos acolheu, mas quem tomou a palavra foi seu Valença. Ele pediu silêncio e contou algo que nos gelou ainda mais. Disse que muitos anos atrás, quando ele era jovem,
havia visto algo parecido. Uma criatura que parecia um homem, mas não era. Estava abaixada sobre o corpo de um velho bêbado da vila. Seu Valença jurava que a criatura tinha a boca encostada no umbigo do pobre coitado, como se sugasse a sua vida. Quando ele tentou contar para os outros, ninguém acreditou. O velho simplesmente desapareceu e nunca mais foi encontrado. Naquela noite, depois de ouvir nosso relato, seu Valença olhou bem nos meus olhos e nos fez prometer que nunca mais andaríamos sozinhas ao cair da noite. Disse que a coisa que vimos não era nova, que já rondava a região havia décadas e que só os mais atentos conseguiam escapar. A promessa foi cumprida. Nenhuma criança da nossa comunidade ousou voltar a caminhar sozinha depois do pôr do sol. Eu mesma insisti tanto com os meus pais que, mesmo relutantes, acabaram se mudando para a cidade. Achavam exagero, mas aceitaram. Anos passaram, cresci, envelheci e ainda carrego aquela lembrança. Às vezes, quando o vento sopra forte, sinto o mesmo cheiro de podridão entrando pelas narinas. Às vezes, em noites silenciosas, juro que ouço um assobio distante, longo e arrastado, vindo de lugar nenhum. E cada vez que isso acontece, meu corpo inteiro se arrepia, como se eu ainda fosse a menina de 13 anos presa de medo naquela trilha. Eu nunca mais vi aquela criatura, mas o medo nunca me deixou. E até hoje, já velha, ainda temo que um dia, em algum lugar, eu volte a ouvir de perto aquele assobio. Porque se ele voltar, sei que não será apenas para me assustar, será para terminar o que começou.